Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Lendo 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 24, diz assim: E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Salmos 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aí, voltando a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos teus pés. Lembrando, Salmos 110. Convém que ele reine até que, né? Nós lemos aqui no versículo 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Então tem o início do reino do Senhor Jesus e tem um fim. O fim está aqui. Quando ele houver destruído todo o principado, toda a potestade, destruído o último inimigo que é a morte, ele vai lá e diz para o Pai: Pai, tá aí, venci. Eu fui para a terra, morri, ressuscitei, voltei para o céu, reinei, venci, não tem mais inimigo para vencer, devolvo o reinado para o Senhor. É interessante que no Apocalipse, nós temos aqui no versículo, no capítulo de número 5, versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Se você ler todo o contexto aí de Apocalipse 5, você vai ver João triste, porque não se achava ninguém que pudesse abrir o livro todo selado com 7 selos. Até que alguém disse para ele: olha, o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele vai abrir. Então ele vai e toma o livro da mão do Pai, o livro estava na mão de Deus, e aí ele vai, na sequência, ser adorado, o seu início de reinado está reconhecido, e ele continua reinando, abrindo o primeiro selo do capítulo 6, e assim por diante. E aí desenrola todo o conteúdo de Apocalipse, até que acontece o que está aqui, ó. O último inimigo a ser destruído é a morte. Lemos em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Em Apocalipse, como eu disse, no desenrolar que começa lá com a abertura dos selos no capítulo 5, com a continuidade, com o tomar do livro no capítulo 5, com a abertura do selo, do primeiro selo e dos demais no capítulo de número 6, então vamos ver quando é que no Apocalipse a morte é vencida. Apocalipse 20, versículo 14 diz: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aqui nós temos a morte da morte. Existe um livro chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo, né? Ele está reinando e a morte e o Hades são lançados para dentro do lago de fogo. Aqui está então explicada essa seção de 1 Coríntios, capítulo 15. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Se você ler lá, pertinho de onde eu li no Apocalipse, você vai ver o diabo sendo lançado no lago de fogo, de enxofre, os demônios, todos aqueles que não tiveram o selo de Deus, lá de Apocalipse 7, todos lançados no lago de fogo e enxofre, e inclusive o último inimigo, que é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, para quem ele vai, que é o Pai, e devolve agora o reinado, né? Tudo isso
é muito importante. Aqui nós entendemos o começo e o fim desse reinado do Senhor Jesus e a continuidade do reinado do Pai. De certa forma, a gente faz uma divisão entre o reinado do Pai e do Filho aqui. O Pai reinava até Apocalipse 5, o Senhor Jesus passa a reinar quando toma o livro, reina em todo o Apocalipse e depois, nas palavras do apóstolo Paulo, devolve o reinado para o Pai. Mas isso começa lá em Apocalipse, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Eu não sei se para você a morte traz dor, para mim traz. Eu já perdi meu pai, recentemente perdi a minha mãe. O sofrimento é terrível. E quando nós vamos vendo que as pessoas que nós amamos vão morrendo, é muito triste, né? A morte me traz muito sofrimento, eu acho que traz para você também. Mas aqui, nós estamos falando da ressurreição de Cristo, da ressurreição dos fiéis. Um dia nós estaremos com Cristo se nós guardarmos a fé até o fim e não sofreremos mais com a morte. Porque dentro desse reinado de Cristo, desse reinado do Pai, não haverá mais morte. Então eu gravei essa mensagem para dizer isso para você. Se você está sofrendo demasiadamente com os problemas desse mundo, com a morte, com doenças, eu digo demasiadamente porque sofrer nós vamos sofrer mesmo. Não tem conversa. Mas existe um limite para o sofrimento quando você crê no reinado de Cristo. Quando você crê no reinado de Deus. Porque a esperança futura que agora está no nosso coração pela fé, mas que futuramente se concretizará, tira um pouco, né, desse sofrimento da nossa vida. Então eu gravei essa mensagem para te dizer isso. Sofra, mas não demasiadamente. Creia no governo de Cristo. Ele venceu na cruz, morreu, mas ressuscitou e voltou aos céus. Ele está reinando hoje por meio da sua igreja na terra, por meio do seu evangelho. Isso é algo que você vai precisar entender quando eu explicar um pouco mais o Apocalipse. E chegará o dia do novo céu e da nova terra, já anunciado no Apocalipse, quando você estará lá e Deus apagará dos seus olhos toda lágrima, Deus tirará todo sofrimento, você não sofrerá mais. Nós precisamos pensar nisso. Apocalipse 22, 3 diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Então já não haverá noite, nem precisarão de luz de candeia. O Senhor Deus brilhará sobre eles. Uma visão assim de que não haverá mais sofrimento. Voltando um pouco em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa sessão fala sobre o novo céu e a nova terra. Então, confie nesse governo de Cristo, que você não pode ver, mas que você pode sentir espiritualmente por meio da fé. Confie no futuro que Deus tem para você, se você permanecer fiel. E você sofrerá menos com os sofrimentos do tempo presente. Obrigado por acompanhar esse estudo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Amém.